Olá, irmãos. Mais uma vez nós vamos aqui no estudo bíblico. O estudo bíblico falando da Bíblia. Você que viu que meus vídeos que eu estou ensinando aqui, ele tem algum versículo bíblico que está falando que eu estou errado, por gentileza, se inscreva embaixo. Me ajuda a fazer o vídeo. Porque se eu pregar coisas que não estejam na Bíblia, isto é heresia. E isto eu vou para o inferno. Então, por gentileza, se você achar algum erro biblicamente nos meus vídeos, me ajuda aí, se inscreva embaixo. Antes eu tinha falado para mandar para o meu WhatsApp, iria pôr meu WhatsApp embaixo aí, para você mandar para o meu WhatsApp. Não, escreva embaixo. Por quê? As pessoas têm que ver também aquilo que você colocou, indagando-se nos meus vídeos. Então se inscreva. Pois bem, inscreva no canal aí, dá um joinha. Hoje eu vou estar falando sobre a ceia do Senhor, Páscoa, ceia. Eu vou estar falando, examinai o que nós temos que examinar. Eu vou ler um versículo aqui. Eu estou entrando direto nos vídeos, porque se eu ficar falando muito e não entrar no vídeo, vai ficar um pouco enjoativo. Vou entrar já no vídeo. Deixa eu ler aqui para vocês aqui os versículos que eu vou explicar hoje. Nós vamos estar falando hoje. Está aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo de número 27 e o 28. O 27 diz assim aqui, ó. Vamos ler o 26. O 26 diz assim aqui, ó. 1 Coríntios 11, 26, 27 e 28. O 26 diz assim: porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. O 27 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O 27 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí manda examinar. Examinar o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Pois bem, muitos pastores têm ensinado esse versículo que eu acabei de ler aqui de uma forma errada. Quando eu falo errada, segundo o meu professor Mauro, quando eu fiz teologia, bacharelado de teologia, eu fiz na igreja Assembleia de Deus de Betim. E lá eu tive um professor chamado professor Mauro, que está até hoje na igreja Assembleia de Deus de Betim. E ele nos explicou esse versículo. Então a aula de hoje é segundo o ensinamento do pastor Mauro, da igreja Assembleia de Deus de Betim. E se o pastor Mauro estiver assistindo esse vídeo, um abraço, pastor. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Pois bem, o pastor Mauro nos ensinou o seguinte: é que a Bíblia, ela não está pedindo para nós examinar os nossos pecados. Não está pedindo. Note bem, ali está falando que nós examinar o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Mas examinar o quê? O que a Bíblia está mandando examinar? Note bem, muitos pastores, na hora que tá repartindo a ceia, ele fala o seguinte: agora você tem que examinar o seu pecado. Você tem pecado para participar da ceia. Aí você pede perdão. A Bíblia não manda pedir perdão. Ela não manda. Ela manda examinar. Só isso. Examinar. Se for pecado, deveria mandar também eu pedir perdão ao Senhor e participar da ceia. Mas segundo o pastor Mauro, esse versículo, ele não está mandando examinar o meu pecado. Ele está mandando eu examinar. Mas examinar o quê? Note bem, eu pus aqui algumas palavras. Pedir perdão. Ali não está falando que é para pedir perdão. Não está. Lá não está falando pedir perdão.
Não está falando também de pecado. Você pode ler o versículo todo, não está falando de pecado. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que existia muita coisa errada. O povo, ele era acostumado na Páscoa. E na Páscoa, eles eram acostumados a comer muito. Eles comiam bastante na Páscoa. E naquela época lá, ninguém esperava por ninguém. Uns comiam muito e outros comiam pouco. Um muito e outro pouco. Aí Paulo chegou na igreja. Quando Paulo chegou na igreja e viu aquela bagunça de comida, ele falou, não, não é assim não. Não é assim não. Vocês estão fazendo errado. Vocês estão comendo demais. Se vocês têm fome, come em casa. Come em casa. Se tem fome, come em casa. Isso aqui não é para encher barriga, não. Não. Aí, num versículo, o Paulo explicou o seguinte, que isso aqui é o corpo e o sangue de Jesus. O corpo e o sangue de Jesus. E está falando o seguinte, e logo no versículo abaixo que eu li, tem a palavra portanto. Tem a palavra portanto. Note bem. Ao 26. Porque todas as vezes que comeste o pão e bebeste o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está falando aqui? Se todos nós comermos o pão ou o vinho que seja, indignamente, seremos culpados do corpo e do sangue do Senhor. Paulo está falando o seguinte aqui, que a ceia do Senhor, nós temos que examinar, não é o nosso pecado. Porque só de nós falarmos que temos que examinar o pecado, nós já estamos pecando. Se o pastor falou, você tem que examinar se você tem pecado para participar da ceia, ele já pecou. Então ele não pode participar da ceia. Se nós formos olharmos nessa lógica, quando ele falar assim, ele já pecou. Então ele próprio não pode participar da ceia. Mas só que Paulo, ele está falando, não é nesse sentido. Ele está falando o seguinte, que nós temos que examinar o seguinte, que igual eu estava falando, que os coríntios, eles comiam à vontade, porque eles estavam acostumados, era com a Páscoa. E Paulo falou, não, isso aqui é ceia. O que é ceia? Nós temos que estar lembrando do corpo de Cristo. Quando nós temos que examinar que isso que está aqui, não é comida, não é glutonaria, não. Se tiver fome, come em casa. Nós temos que examinar o que está aqui, é o corpo de Cristo. Quando nós estivermos passando de ceia, nós temos, não é de lembrar pecado, não é lembrar do vizinho, não é lembrar dessas coisinhas pormenores. O que Paulo está explicando aqui é o seguinte, nós temos que examinar o que está na mesa, é o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo, é a carne de Cristo. Nós temos que examinar que Cristo morreu pelos nossos pecados. É isso que Paulo está falando, segundo o pastor Mauro e segundo a Bíblia. Examinar o homem a si mesmo. Examinar o quê? O que está na mesa aqui é o corpo de Cristo. Temos que examinar que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Temos que examinar que ele carregou uma cruz pesada no Gólgota. E que lá no Gólgota ele foi crucificado por nós todos. Por nós todos. Ele foi morto como ladrão e salteadores. É isso que Paulo está falando. Gente, vamos examinar o que nós estamos fazendo. Falando para Corinto. Porque o que vocês estão fazendo estão errado.
Uns vocês comem demais, uns comem muito, outros comem pouco. Não, quem tem fome come em casa. E Deus falou mais ainda, um espera para o outro. Por que falou que um espera para o outro? Porque um comia muito, o outro comia pouco. Então Paulo entrou nesse contexto aí. Eu sei que tem muitos pastores que vai ver o meu vídeo, vai ignorar o que eu estou falando e vai continuar falando que é examinar pecado. Bom, creio eu que só pensar falar isso aí já está pecando. Já está pecando. Mas se o pastor local achar que é pecado, que assim seja. Que assim seja. Se eu estou interpretando assim, bom, assim seja. Só que no versículo de 1 Coríntios, não está falando de pedir perdão. Ela está falando que o portanto, sempre quando tem a palavra portanto, por exemplo, eu estou dialogando com alguém, com você. Vamos supor que nós dois estamos conversando. Nós estamos conversando sobre a Bíblia, sobre Jesus, tal. Se eu quero voltar o assunto anterior, aí eu falo, portanto, Cristo morreu por nós. Vamos supor, nós estamos falando da cruz de Cristo, da morte de Cristo. Aí eu falo, mas portanto, Cristo morreu para nos salvar. Eu estou voltando no assunto anterior. Esse portanto aqui, que Paulo falou, ele está falando o assunto anterior. Portanto, nós comermos dignamente, seremos culpados do corpo de Jesus, da morte de Jesus. Esse portanto, ele está referindo anterior que é a morte de Jesus. Se é a morte de Jesus, então nós temos que examinar mais para baixo, está falando, versículo 6 ao 26, ou 27, 28, está falando o seguinte, então examinar o homem, a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Quer dizer, examinar o homem, que o portanto para cima, está falando da morte de Jesus. Está falando do sangue de Jesus, e está falando da carne de Jesus. Isso quer dizer que nós temos que ter uma reverência muito grande na ceia. Na ceia. Tem muitos pessoas antigas, de 60, 70, 80 anos, que tem a ceia do Senhor como uma coisa mais sagrada do mundo. Tá certo? Por que tá certo? Porque ali é o corpo de Cristo que está ali. Entendendo? É o corpo de Cristo, é que nós vamos lembrar dele ali. E vamos participar de uma comunhão com Cristo naquele local, na igreja, ou no lugar que você esteja. Portanto, examinar o homem a si mesmo. Vamos supor, eu estou com um prato na mão, eu estou aqui com o vinho, o pão, eu tenho que olhar para ele. O pão, por exemplo, eu tenho que lembrar, Senhor, aqui está a tua carne. Está a tua carne em símbolo desse pão. Um pão que foi partido do teu corpo, Senhor, que foi ferido na cruz pelo meu pecado. Temos que examinar. Temos que examinar o pão, que é o símbolo do corpo de Jesus. Depois nós pegamos o vinho. Temos que fazer também uma análise. Que ali está o sangue de Cristo em símbolo. Que nós iremos participar. E estamos nós lembrando da cruz de Cristo naquela hora. Daquela hora. Quando você for ceiar, não vá com brincadeira. Em todos os cultos, não é só na ceia, não. Todos os cultos que você for, tem uma reverência maior. Não fique conversando com o seu vizinho. Não fique. Não fique dialogando. Não saia direto para beber água. Não saia. Por quê? Seja o culto que seja, se é de ceia. Vamos supor, esse examinar também, ele pode levar também para outros cultos. Por exemplo, qual que é outro culto?
um culto de adoração. Nós temos que estar ali e fazer, nós temos que examinar que aquele culto de adoração é para o Senhor. O Senhor está ali recebendo a nossa adoração. Então nós não podemos ficar andando para lá e para cá. Nós não podemos também ficar conversando com o nosso vizinho. Conversando. Muitas das vezes eu estou no culto, muitas pessoas pensam que eu estou ali para criticar quem está pregando ou quem está cantando. Não. Eu estou ali para examinar quem está pregando. Ele está pregando a palavra de Deus para meu elevo espiritual. Está entendendo? Por exemplo, se o pregador está falando algo, nós falamos chicote. Você está falando alguma coisa que às vezes vai me maltratar. Eu fico calado e recebo. Por quê? Eu tenho que fazer uma autoanálise. Porque ali nós estamos em adoração a Deus. Eu não vou no culto para criticar ninguém. Eu não vou no culto para falar mal de ninguém. Eu só não gosto que pregue fora da Bíblia. Isso eu não gosto. Se alguém pregar fora da Bíblia, eu vou até ele, vou pedir ao meu pastor, se eu posso até ele perguntar a essa pessoa aonde que pregou, se está na Bíblia. Por que eu vou até o meu pastor? Porque eu não quero causar confusão também na igreja. Irmão, quem traz confusão na igreja é o diabo. Nem demônio é o diabo. É o diabo. Então eu não quero ser usado pelo diabo e trazer confusão na igreja. Eu tenho que examinar que igreja não é lugar de confusão. Eu tenho que examinar que igreja é o lugar de adoração ao Senhor. O portanto aqui, eu examinar a si mesmo, eu tenho que examinar o que eu estou fazendo na ceia, eu tenho que examinar que ali é o corpo de Cristo, eu tenho que examinar que o vinho e o pão é o corpo de Cristo, que foi morto na cruz do Calvário. Desculpa, eu tenho que examinar. Eu tenho que examinar se eu estou adorando ou não. Eu tenho que examinar tudo isso aí. Muitas pessoas pensam que eu vou na igreja para criticar. Mas não faço isso nunca. Eu não faço. Eu respeito quem está pregando. Eu respeito quem está cantando. Respeito. E fico observando as letras. Às vezes, quando alguém vai ler o versículo, eu não gosto de ficar acompanhando com a Bíblia aberta, não. Por que eu não gosto? Porque eu gosto de ficar prestando atenção na pessoa que está lendo. Na pessoa que está lendo. Eu fico fitado na pessoa que está lendo. Às vezes eu fico perdido e perco onde é que ele leu. Aí eu pergunto às pessoas, onde é que a pessoa mesmo leu? Por quê? Porque eu fico ouvindo ele lendo. E nem lendo, eu fico me examinando. Examinando ele que está lendo. E depois eu vou examinar, eu vou estudar o que a pessoa leu em casa. Em casa. Vamos examinar a nós mesmos. O que nós estamos fazendo na igreja. Às vezes, nós estamos na igreja errando muito. Vamos nos corrigir mais. Vamos examinar não só na ceia, que significa, não vamos examinar nossos pecados, não. Vamos examinar que a ceia, nós estamos passando do corpo e do sangue de Jesus. Não vou ficar andando para lá e para cá. Não. Tem uma pessoa na hora da ceia, pega um pedaço de pão com coisa que é um pedaço de pão normal. Não. Ali é o corpo de Cristo que está em cima daquele pão. Nós temos que lembrar do sofrimento de Cristo. Nós temos que lembrar a dor que Ele teve. Que Ele teve. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Alguém perguntou se o que eu ensino no YouTube eu prego na igreja. Não. O que eu ensino no YouTube eu não prego na igreja e nem ensino na igreja. Por quê? Porque o que eu ensino precisa de caderno, precisa de caneta. Por isso que eu falo, nas minhas aulas aqui, pega um caderno, pega uma caneta, senta na cadeira e começa a escrever, vamos estudar junto. Começa a escrever, vamos pesquisar na Bíblia, se eu estou falando é certo
ou se eu estou falando errado. Se você chegou à conclusão que eu estou falando errado, se inscreva embaixo. Me ajuda na minha aula. Me ajuda. Vamos fazer aqui a corrente do bem. Eu disse, quando chegar ao 1000 inscritos, eu vou estar falando da onde vieram os demônios e por que demônios não vão nem para o céu e nem para o inferno. Você não vê a Bíblia mencionando que os demônios foram para o inferno. Você não vê isso. Por que não vão nem para o inferno e nem para o céu? Se os demônios não vão nem para o inferno e nem para o céu, para onde que eles vão? No meu 1000 inscritos, vou estar falando sobre isso aí. Então compartilha esse meu canal com seu parente, com seu vizinho. Compartilha e pede para estar inscrevendo também. Por quê? A pessoa se inscrevendo vai me ajudar no meu YouTube. E mais uma vez, eu quero agradecer ao pastor Mauro, da Igreja Assembleia de Betim. Muito obrigado. Foi uma ótima aula. Nem todas as aulas que eu aprendi lá, eu posso falar. Tem professor na teologia de Betim também que falou que o inferno é aqui na terra. Eu não vou pregar isso, porque o inferno não é na terra, o inferno é para baixo. É o inferno. Ele falou que o inferno é na terra. Aprendi isso lá na teologia de Betim também. Eu não vou ensinar isso, porque isso é antibíblica. E tudo que é antibíblico, eu não prego, é heresia. Eu não ensino. O que não está na Bíblia, eu não ensino. Eu só ensino o que está na Bíblia. O que está na Bíblia. E se você ver aquilo que eu estou ensinando não está na Bíblia, se inscreva embaixo. Por que eu quero que você escreva embaixo e não meu WhatsApp mais? Para pessoas também acompanhar o meu erro. O meu erro. Me ajuda aí. Você tem que me ajudar. Por que você tem que me ajudar? Porque se eu ensinar errado, eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno e nem quero também quem ficar me assistindo ir para o inferno aprender errado. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém.